Nesse novo vídeo, quero trazer uma reflexão. Claro, vamos falar a respeito dessa pandemia. Todos nós estamos vivendo uma situação inusitada para a Terra. A grande maioria de nós não passou por essa situação. A última grande pandemia devastadora foi a gripe espanhola, e poucos ainda estão vivos que lembram dessa situação. Tivemos outras epidemias, mas não devastadora como essa. Então nós estamos aqui para tentar entender, para trazer talvez um tipo de reflexão. E eu quero trazer aqui inicialmente uma pergunta, para que a gente possa conversar a respeito dessa pergunta, tá? Primeiro, você que não me conhece, está chegando no canal agora, viu? Meu nome é Rubens Cascapelha Júnior, sou médico e a nossa proposta é trazer luz a algumas situações, numa reflexão, numa abordagem talvez um pouco mais integrativa, um pouco mais holística. Então, basicamente é um vírus, é um vírus que está sendo discutido como é que ele apareceu, e é um vírus que tem uma diferença, ele se alastra muito rapidamente, então ele passa para as pessoas muito rapidamente. Ele tem algumas características que parece que em crianças, crianças pequenas, até 10 anos, praticamente é uma gripe muito simples, jovens até 50 anos, 60 anos, também parece que é um processo bem leve, e aí sim, pessoas aparentemente maiores que 60 anos, com algumas doenças, tem então um maior índice, digamos assim, de problemas. Claro, pessoas com mais de 70 anos, doentes, piores ainda. Então nós estamos falando de que, basicamente, a primeira impressão que dá é assim, pessoas que estão menos saudáveis, digamos assim, têm uma possibilidade de ter uma infecção mais grave e essa infecção ser de difícil controle. Aparentemente, pessoas mais jovens e saudáveis têm menos problemas de infecção e lidam isso com uma gripe. E uma grande maioria não vai ter nada. Pode ser que um dia ou outro tenha uma coriza, alguma coisa, uma gripe leve. Mas eu quero trazer aqui uma questão diferente, eu quero trazer aqui um questionamento. Por quê? Quando você está fazendo qualquer análise, você tem uma grande curva. As pessoas que estão dentro da curva fazem parte dessa estatística. Mas e os que estão fora da curva? O que a gente pode aprender com as questões que estão fora da curva? Não essa curva do vírus, é uma curva de estatística que a gente fala. Então tem uma curva entre esta idade e esta idade, então é como se fosse um padrão. Mas quem está fora? Como assim? Pergunta, por que algumas pessoas de idade, com comorbidades, isto é, pessoas que têm doenças, tiveram a infecção do vírus, lidaram bem com essa infecção e não tiveram problema nenhum. E pessoas jovens, aparentemente saudáveis, não conseguiram lidar com a infecção, não resistiram à infecção do vírus. Então existe uma questão aí que não está sendo analisada, porque todo mundo fala, tudo bem, eu concordo, a grande parte aí de maior risco são pessoas de idade, pessoas doentes, essas precisam estar mesmo sob um controle maior. Mas por que pessoas jovens tiveram problemas graves e pessoas idosas, doentes, e lidaram bem com a situação? É aí que a gente pode aprender alguma coisa diferente, Porque a medicina não é matemática, nós não temos uma matemática que explica tudo. Então eu quero trazer para vocês aqui essa coisa que me intriga. Então eu fico analisando, fico vendo nas reportagens, etc. e tal, o que está acontecendo em pessoas que vão, uma pessoa de 90 anos, tinha lá um senhor outro dia no WhatsApp, que ele tinha quase seus 90 anos, ele passou pela gripe espanhola e agora passou pelo coronavírus e está aí tocando a vida. E jovens, médicos jovens, enfermeiros jovens, que teoricamente lidam o tempo todo com essa questão e que teoricamente teriam um sistema imunológico mais trabalhado, porque a gente entende que os profissionais de saúde, nós que trabalhamos em hospital, lidamos o tempo todo, estamos sempre em contato com vários tipos de doenças, e isso vai fortalecendo de uma certa forma o sistema imunológico, ele vai reconhecendo, e não conseguiram sobreviver, não conseguiram ficar bem. O que a gente pode entender
de diferente. Então eu vou trazer um ponto aqui, que é um ponto, inclusive, do Cristo, que nos trouxe, né, uma lição muito importante, que é da não resistais ao mal. É a da não resistência. Então, o que é a não resistência? Algumas filosofias orientais trazem isso para a gente, através de lutas, essa questão toda. Como é que eu vou não resistir ao mal? Então, vamos lá. Se eu entender, por exemplo, como a água funciona, a água seria a força maior que existe no universo. Nada detém a água. E não adianta você resistir à água. Porque se tiver que vir uma tsunami, um maremoto, você não segura. Ela invade tudo, leva tudo. Então não tem como resistir, por exemplo, à água. Né? E a água vai se amoldando e vai levando, nada segura a água. Então, o princípio da não resistência é não resistir. Isto é, eu não ficar resistindo a um problema. Eu não ficar resistindo ao que eu chamo de mal. Bom, mas como é que eu faço isso? Tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu não vou resistir ao mal? Aí tem toda uma questão também filosófica que a gente precisa entender. O que é o mal? Né? O que é o mal? O que é a sombra, é um modo de falar? É a ausência de luz. Então, teoricamente, não existe o mal. Existe, sim, a ausência do bem. Então, não existe o mal no sentido próprio da palavra. Ele é um reflexo da ausência do bem. Bom, então, se não existe o mal, como é essa questão? No vírus é uma coisa ruim, é uma coisa má. Depende. Se você olhar o vírus como uma questão ruim, como uma questão má, como um inimigo, você está resistindo ao vírus. Na resistência ao vírus, você acaba tendo um confronto. É como a água. Se vier uma onda e você quiser resistir, você vai ser arrastado. Mas se você pegar essa onda, você vai surfar na onda. Então, existe um conceito diferente. Como é que eu posso não resistir ao mal? É não identificar o mal. Bom, então, espera um pouquinho. Rubens, você está me dizendo que o vírus não é uma coisa ruim? Eu estou dizendo que, sob este conceito de não existir o mal, de não existir a sombra, porque a sombra é a ausência de luz, se você olhar o vírus como uma coisa ruim, você já está resistindo. Você já está criando um conflito com ele. Então, teoricamente, vamos entender o vírus como se fosse uma onda. Estão falando das ondas, vamos pensar como se fosse uma onda. Se eu resistir à onda, eu vou ter um impacto com essa onda, eu vou bater de frente. Se eu não resisto à onda, se eu me deixo passar essa onda sem resistir, eu não vou ter um confronto. Então eu preciso começar a aprender a olhar as questões não como coisas ruins, ou como coisas más, e sim como processos que estão aí para que a gente saiba identificar aquilo como um processo normal da vida. Então eu fico me perguntando, será que aqueles idosos com doenças, eles não resistiram, eles encararam o vírus de uma outra forma, de uma forma mais natural, de uma forma mais tranquila, de uma forma como aquilo vem e vai, como uma onda. E será que aqueles jovens que não conseguiram sobreviver à infecção, eles tiveram uma resistência? Então, toda vez que eu resistir a uma situação, eu estou me colocando num confronto. E se essa força for muito grande, eu vou ter que ter uma força muito grande para confrontar. E eu vou ficar no confronto. Agora, se eu resisto, se eu não resisto, se eu deixo passar, se eu entendo isso como uma questão que vai passar por mim, né? Então, por exemplo, para você ter uma ideia da não resistência, a ideia que nós colocamos numa luta, por exemplo. Então, muitas vezes numa luta, quando a pessoa vem te agredir, se você resistir à agressão, você está entrando no conflito, no confronto. Mas se você vier uma agressão e você pegar essa agressão e deixá-la passar, inclusive isto é uma das técnicas de muitas artes de defesa, né, oriental, é usar a força do adversário. Ele vem com a força, você pega a força dele e faz passar.
E aí, numa imagem de uma luta, quando a pessoa vem para te dar uma agressão, se você pegar aquela energia e você sair da frente, ela vai se esborrachar com a energia dela mesma. Então, o que seria a não resistência agora em relação ao vírus? Como é que a gente pode não resistir ao vírus? Quer dizer, não olhar como mal. O mal não existe. Jesus falou, se te derem um tapa na face, dê a outra face. Quer dizer, não fique olhando aquilo como uma coisa negativa. Não fique olhando aquilo como uma coisa ruim, uma coisa má. Um processo difícil que a Terra está passando, porque entende como se fosse uma coisa ruim, como se fosse uma coisa má. Se nós olhássemos isso como um processo, digamos, de regeneração, de mudança, de transformação, a gente utilizaria essa força para poder deixar passar, para poder deixar isso migrar. Então a gente precisa aprender com essa proposta. O vírus é um mestre. O vírus é um processo, é uma partícula, é um processo e que vem com uma onda, e quanto mais eu ficar ligado com medo, quanto mais eu olhar o vírus como uma coisa negativa, quanto mais eu olhar essa situação como algo que vai me destruir, mais eu estou entrando no confronto. Quanto mais eu conseguir olhar isso e perceber, como tem muita informação, que isso vai vir, vai passar e você vai deixar levar. Então, gostaria de que você, e logo em breve nós teremos isso, conversasse com pessoas que tiveram o processo e que passaram pela situação e nem perceberam. Era mais uma gripe. Era mais uma de tantas inflamações de garganta, era mais uma de tantas tosse, coriza, era mais de uma de tantas que nós tivemos na vida, e vamos ter muitas ainda. Era mais uma. Não havia um comprometimento de uma coisa negativa, uma coisa ruim, uma coisa maldosa. Quanto nós entendermos isso, deixarmos passar. Então a proposta hoje é, não vamos resistir ao mal. Vamos sim respeitar. Mas este respeito a esse professor, a esse vírus, denota que nós precisamos não olhar como uma coisa má. Então, a quarentena é uma coisa ruim, parar de trabalhar é uma coisa ruim, isso tudo que está acontecendo é uma coisa ruim, é uma coisa que nos desconforta, nos tira da zona de conforto. Mas o que será que nós podemos enxergar de bom? Tem muita gente aí falando, o que tem de bom? O que está acontecendo de bom? O que você está reavaliando de valores? O que você está revendo do que é importante na tua vida? O que você está percebendo de ficar com você mesmo, com sua família? O que você está identificando que agora o tempo mudou? Você nunca teve tanto tempo, entre aspas, para fazer as coisas que você queria na tua vida. Olha então, e eu entendo que quanto mais rápido você deixa passar, quanto menos você briga com isso, mais você fica livre. Por isso mesmo, quanto mais eu deixo passar, quanto mais eu me liberto, quanto mais eu identifico aquilo como um processo que ajuda a crescer. Então, de novo, vai depender muito de como você vai colocar a tua avaliação. Como nós vamos colocar a nossa avaliação. Eu, como médico, tenho estudado, me aprofundado, percebendo alternativas, percebendo avanços, evoluções. Percebo que a história não é a mais igual em outros países, que nós temos aqui uma história aparentemente diferente, pelo menos até hoje, ou enquanto estamos vendo. Então eu tenho percebido que já estão se aparecendo aí alternativas que não se conhecia. Então eu vejo que já existe um processo de crescimento e que talvez esta onda possa ser atenuada, porque pessoas se debruçaram a olhar isso de um ponto de vista de aprender. Bom, o que nós vamos aprender com isso? O que nós podemos identificar com isso? E tem muitas pessoas que vão ficar muito bem. E eu espero que sim, que você possa olhar e perceber de que maneira você está identificando essa situação. De que maneira você pode dar novo significado ou outro significado. Bom, então eu não vou ter medo. Isso vai vir, se vier para mim, se já não veio, se vier para mim, eu não vou resistir, eu vou deixar passar. Então, o que faz uma gripe? Os cuidados. Então,
cuidado, fica de repouso, toma bastante água, toma vitaminas, vá se cuidando e vá vendo o processo como vai ficando. Será que essas pessoas que tiveram uma gripezinha levou é porque elas não entraram em conflito com o vírus? Ah, seu vírus veio, tudo bem. Então a gente vai agora identificar. A gente vai aceitar a tua permanência, quanto mais rápido possível, vai. Eu deixo passar. Então eu convido você a pesquisar. Vamos fazer uma pesquisa. Pesquise, meus amigos. Quem já teve essa gripe, como foi que passou? E eu estou percebendo agora, né? Nós estamos ainda em abril, né? Eu estou percebendo que pessoas que ficaram adoecidas, com gripes fortes, janeiro, final de janeiro, começo de janeiro, ficaram lá com seus 14, 15 dias. Eu já tenho visto várias pessoas que têm as características do coronavírus e que passaram como uma gripe, né? Então não colocaram aí o ingrediente do medo, do pânico, do desespero. Essas pessoas parece que se livraram como se fosse outra gripe qualquer. Damos o devido respeito, mas o que eu quero trazer para você, claro, você vai conversar com o seu médico, você vai ficar atento, com todos os cuidados. Mas, eventualmente, ficando com alguma gripe, que pode ser o coronavírus ou alguma outra, encare como isso vai passar. Então, muito repouso, muita água, aqueles cuidados básicos, né? Sopa de galinha, aquela coisa toda que a nossa mãe, a nossa avó nos livrava. E aí, não vamos colocar, sim, o ingrediente do medo. E vamos ficar atentos o que nós podemos fazer para modificar, principalmente, o nosso padrão mental e o nosso padrão energético. Se você gostou desse vídeo, né, dê um like aí. Se você não se inscreveu, se inscreva, né, e coloque suas perguntas, né? Eu estou disposto a responder as suas perguntas. E divulgue o nosso canal, porque eu acredito que nós podemos levar uma mensagem um pouco diferente disso tudo que está acontecendo. Muito obrigado e até breve.